Olá, queridos alunos, estamos de volta hoje com nossa quarta aula remota de língua portuguesa com o tema Conto e Pontuação, orientado aí pela professora Senilda Rocha. Eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo com muita atenção, né? Façam as suas anotações e depois estaremos aí tirando as dúvidas no nosso grupo do WhatsApp. Então, vocês já sabem o que é um conto? Muitas vezes, né, a gente lê e busca informações, mas a gente não sabe da definição. Então, conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público na atualidade. Por ser culto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço, circulado em redes sociais e logo pela internet. Então, vocês viram aí que o conto é uma narrativa literária, né, caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Então, eles podem ser fictícios, né, e tem como moral no final da sua história, como os casos de contos de fato. Então, as características do gênero. O conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Isso significa que, nessas histórias, há poucos personagens. O tempo e o espaço são reduzidos ao essencial. E, além disso, o enredo. O que é o enredo? É a sequência de ações pelas quais o personagem passa. É marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma, em geral, os contos apresentam apenas um clímax. O que é clímax? É aquele momento de maior tensão da narrativa. Então, o conto ele precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e emotividade, né? Então, nesse caso, quando formos produzir um conto, nós precisamos lembrar qual é o público que nós vamos atender e não esquecer desse clima, porque é o que vai prender, né, o leitor na sua leitura. Então, os tipos de conto. Então, nós temos aí o conto de ficção científica, que ele está caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Aí nós temos o conto infanto-juvenil, narrativa voltada para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem utilizada nesses contos é mais simples e as temáticas são relacionadas a conflitos comuns na vida dos seus leitores-alvo. Aí nós temos também o conto fantástico, com personagens e acontecimentos impossíveis na realidade e não explicados na narrativa. Esses contos têm conquistado cada vez mais leitores. Conto de fadas, velho conhecido de muitas pessoas. O conto de fadas é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto é essencialmente lido por crianças, embora existam narrativas assim voltadas para o público mais velho. Então vocês viram aí um pouco sobre conto e agora nós vamos ver um pouco sobre pontuação, né? Que dentro da produção textual, de qualquer produção textual, inclusive o conto, nós precisamos saber usar a pontuação. E você sabe para que serve? Então, os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita, representam as pausas e entoações da linguagem oral, com acentuada característica subjetiva. A pontuação não possui critérios rígidos a serem seguidos, mas requer atenção porque qualquer deslize pode prejudicar a clareza do texto. Veja aí que o uso correto da pontuação é essencial para passar para o texto todas as ideias e emoções que você deseja transmitir, né, na linguagem oral, por meio da entonação. Então, um texto sem pontuação pode não ser compreendido e uma pontuação mal feita pode deturpar seu sentido. Então, nesta aula, você vai entender como e quando usar a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, os dois pontos, o ponto de interrogação, a exclamação, as reticências, os parênteses, as aspas, travessão, né? E a forma de dar mais vida e significado
significado ao seu texto. Então, faz-se necessário que você utilize corretamente, né, o uso da pontuação para que seu texto seja compreendido, né, sua mensagem seja passada da forma que você deseja que o leitor compreenda. O ponto. Então, vamos lá. Então, emprega-se basicamente para indicar o término de uma frase declarativa, de um período simples ou composto. Veja aí o exemplo. Hoje haverá aula de português. Faça o favor de me passar o caderno. Então, veja aí que a oração, ela precisou de um ponto para dizer que ela foi concluída, foi finalizada. Então, nós chamamos aí ponto final. O ponto é também usado em quase todas as abreviaturas, por exemplo, né, fevereiro, habitante, rodovia. Então veja que nas abreviaturas nós usamos também o sinal aí que é chamado de ponto. O ponto é empregado para encerrar um texto escrito, recebe-se o nome de ponto final, né? Quando você conclui a ideia, conclui seu pensamento, você tem que botar o ponto indicando que ele foi finalizado. E isso aí nós chamamos ponto. Então vocês estão vendo aí o ponto e vírgula, né, que ele é utilizado para assinalar uma pausa maior do que a da vírgula. Praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Geralmente emprega-se o ponto e vírgula para. Veja aí na letra A. Separar orações coordenadas que tenham um certo sentido, ou aquelas que já apresentam separação por vírgula. Né? O que são orações coordenadas? Elas não dependem uma das outras, né? Nós já estudamos orações coordenadas e subordinadas. Então, as orações coordenadas é aquela que não são independentes, ela não depende da outra. Então, veja aí, criança foi uma garota sapeca, moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura, tornou-se uma dodivanas. Então, vocês viram aí que cada oração dessa, eu posso isolar, ela não vai perder o sentido. Veja de novo, criança foi uma garota sapeca. Então, a frase ela foi concluída com o sentido. Só que aí eu tenho, né, várias orações, né, construindo um parágrafo, e aí eu fui separando essas orações através do ponto e vírgula. Então é para isso que serve o ponto de vírgula. Não se esqueça, né? Muitas vezes nós esquecemos de utilizá-las na nossa produção textual. Então, letra B, separar vários itens de uma enumeração. Então vamos lá. Aí o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias, de concepções e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então aí está na lei da Constituição Federal do Brasil, né, sobre a educação. E aí os itens, né, os princípios foram separados por ponto e vírgula. Poderia ter vários, né, aí dentro desse texto aí, e todos eles seriam separados por ponto e vírgula. Quer dizer, quando o primeiro, igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Então foi um tipo de princípio, de direito que todos têm. Né? Aí foi o segundo. Então para isso eu vou separar e vou usar aí o que? O ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula ele vai dar uma pausa maior do que a vírgula. Então, 2 pontos. Para compreender melhor o conceito deste sinal de pontuação e saber quando e como usá-lo, segue abaixo alguns exemplos. Primeiro, veja aí, nas explicações ou esclarecimentos. O empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais: a proatividade e a capacidade de criar algo inovador. Então, eu estou explicando depois do ponto quais são os conceitos essenciais, né? Então, nesse caso aí, para fazer essa explicação, esse esclarecimento do que é o conceito
essenciais. Aí eu utilizei os 2 pontos e fiz a explicação em seguida, certo? No 2, na síntese ou resumo, no Brasil, o problema da violência aumenta cada dia. Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de saírem de casa. Em resumo, a violência e o medo crescem no país. Então, quando eu fiz toda a estrutura de um texto e eu vou fazer um resumo, aí eu utilizo aí a expressão em resumo, utilizo 2 pontos e coloco o que for necessário na frente para explicar, fazer essa síntese do texto geral. Aí nós também utilizamos no discurso direto. Após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu: não estou preparado para a prova. Então, veja aí que ele está dizendo o que foi, né, que José respondeu, né? Então, para isso precisou utilizar os 2 pontos, né, que aí nós estamos trabalhando no discurso direto. Aí na questão 4, nós vimos também nas citações. Já dizia o poeta português Fernando Pessoa. Então, o que foi que Fernando Pessoa disse? 2 pontos. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, uma frase aí também bonita, né, para a gente estar refletindo aí no nosso dia de hoje. Nós temos também a utilização dos 2 pontos nas enumerações. Veja o exemplo. Os planetas do sistema solar são Mercúrio. Então, eu vou citar agora quais são os planetas do sistema solar. 2 pontos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, eu fiz a citação. Primeiro eu falei, né, a expressão do sistema solar e depois eu fiz a citação. Para isso eu utilizei os 2 pontos. Nos exemplos, substantivo é uma classe de palavras que nomeiam os seres. Por exemplo, casa, carro, móvel. Então veja aí que é importante essa utilização, né? Também na hora da nossa produção, nós às vezes não utilizamos da forma correta, né? Nos termos corretos. Aí nós temos a questão 7, após o vocativo. Senhora Dayana, 2 pontos. Podemos participar do evento na sexta-feira? Então, nesse caso aí, do vocativo, eu posso tanto usar os 2 pontos como a vírgula, né? Normalmente a gente usa mais a vírgula, mas aí ele está dando um exemplo de 2 pontos aí após o vocativo. Ponto de interrogação. Então, é importante a gente saber o uso da pontuação, até porque na hora que você for fazer uma colocação, faz necessário que você observe se você está exclamando, se você está interrogando, né? Então, o que é essa interrogação? Ele é empregado para indicar uma pergunta direta, ainda que não exija resposta. Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Então, eu fiz aí uma pergunta. Eu preciso observar isso aí, chamando a sua atenção, porque se eu coloco aí um ponto final, eu posso mudar o sentido do texto, né, da frase. Então, vocês precisam estar observando o que eu quero realmente na hora da minha produção, certo? Nota, em perguntas indiretas não é usado o ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas supõem a indagação, mas não começa com palavra interrogativa, por isso termina com um ponto final. Então, quero saber o motivo da sua falta. Então, veja que aí é uma pergunta indireta. Se eu fosse fazer uma pergunta direta, eu ia perguntar por que você faltou? Aí eu já ia utilizar uma expressão interrogativa, né? E eu ia começar com a palavra que fosse no sentido de interrogação, certo? Então, nas perguntas indiretas, vocês não utilizarão o ponto de interrogação. Ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indagação, né? Vamos à luta, entrem na sala. Nota, o ponto de exclamação é também usado nas interjeições. Oh,
parabéns, né? Então, tem outras palavras também que nós utilizamos aí que uma palavra só, ela vai dar sentido quando você acaba usando a pontuação, porque ela vai passar uma compreensão, um entendimento. Então, a vírgula, ela também é utilizada e talvez assim a mais complexa dentro da pontuação, né? Mas não é difícil quando nós prestamos atenção e ao escrevermos, observarmos aí a necessidade. Vamos lá? Marca uma pequena pausa. É geralmente empregada nos seguintes casos: nas datas, para separar nome de localidade. Então veja aí, se eu coloco Luiz Eduardo Magalhães, 18 de novembro, aí nesse caso eu preciso separar a data da localidade, que é o nome da cidade, certo? Para indicar a omissão de um termo, geralmente de um verbo. Todos chegaram alegres e eu muito triste, né? Para separar termos de mesma função sintática, havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa, né? Para separar o vocativo, alunos, prestem atenção, estudem muito, colegas, para obter sucesso. Então veja aí que é o vocativo, né? Então, chamamento. Então vocês deverão aí observar que ele deve ser utilizado para separar, certo? A vírgula aí. Para separar o aposto. Então, Cabrobó, a terra da cebola, é uma cidade hospitaleira. Então veja que eu estou aí usando a explicação de que é o Cabrobó. Então, o que é isso aí? Aí eu estou explicando, então eu utilizei aí um aposto, que o aposto é o quê? Quando eu explico. Então, os alunos da Escola José Cardoso de Lima, vírgula, são esforçados e comprometidos. Então, nesse caso aí, nós estamos usando o aposto, e esse aposto é separado por vírgulas, tá? Para isolar palavras e expressões explicativas ou retificativas, a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso. Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá. Então vamos lá. Então temos aí também a reticência. A reticência serve para suprir palavras, textos, ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Exemplo: Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Não sei, vírgula, preciso pensar no assunto. Aí às vezes a gente utiliza, né? Professora, a garota lhe disse isso da senhora. Aí você não quer citar o que foi que ela falou. Aí você vai utilizar a reticência. Aí quando você olha aí um rapaz ou uma moça, você fala, ela é... Aí você não conclui a sua ideia e aí quebra seu pensamento. Então você nesse caso vai utilizar aí uma reticência. Reticência são os 3 pontinhos aí. Aspas. Quando usar aspas? As aspas são usadas no início e no meio de citações, como afirmou Descartes: penso, logo existo. Paulo Coelho disse: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Veja que as citações, né, tem aí o nome dos escritores, e quando eu faço a citação, ela tem que estar entre aspas, porque indica que essa citação já tem um escritor, ela não é da sua autoria, né? Cuidado aí com as produções, muitas vezes nós utilizamos textos, frases de outros autores e não usamos a aspa para indicar que ela não é da sua autoria. Então a aspa aí ela é importante neste momento do texto. Então, no início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português,
como estrangeirismo, neologismo, arcaísmo, gírias e expressões populares. Então faremos tudo, Azinha. Meu filho é um verdadeiro cibernauta, vive na internet. Os alunos já receberam feedback das apresentações, né? Então, os alunos, entre aspas, realizaram atividades de português. Isso quer dizer o quê? Ironia, quer dizer que não fizeram, né? Então, precisa aí usar no início e no fim das transcrições de outros textos. Agora eu quero contar as histórias da bandeira do cais da Bahia. Então é uma expressão aí citada por Jorge Amado no livro Mar Morto. Então eu tenho aí: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, de Luiz Camões. Então veja que no fim das transições, né, das citações aí deles também, nós utilizamos no início e no fim de palavras e expressões que se pretende destacar, conferindo-lhe ironia ou ênfase. Que belo trabalho! Você conseguiu estragar tudo que já estava feito. Veja aí que é uma ironia, né? Belo aí, se você estragou tudo, então, nesse caso aí, foi uma forma de criticar a pessoa. Ele utilizou aí a ironia e colocou entre aspas. O filho levou um não redondo do pai. Ele deu ênfase, né? O filho levou um não redondo do pai. Quando você coloca aspas, você dá ênfase. Então, na leitura também ela vai interferir. O filho levou um não redondo do pai. Então, até a próxima aula, né? Eu gostaria que vocês revessem. No momento, nossas aulas remotas, precisa assim, rápida explicação, mas estou à disposição de vocês no WhatsApp. Gostaria também que vocês fizessem mais pesquisa no Google, lá tem algumas indicações, eu vou estar encaminhando para vocês também no grupo, né, alguns vídeos que vocês poderão complementar este estudo sobre o conto e sobre a pontuação. Valeu? Um forte abraço.